Eles tudo, não é? Isso. Nós vamos abrir a Bíblia então no livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o 21. Livro de Daniel, capítulo 1. Isso. Todos aí já estão acompanhando a Bíblia. Daniel, capítulo de número 1. Vou ler a partir do versículo 1, tá? Diz assim a palavra de Deus. No terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei, por isso disse a Daniel: foi o rei, o meu senhor, que resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda, a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No final dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhes dava legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Bem, quantos aqui conhecem a história de Daniel? Já ouviram falar da história de Daniel? Já ouviram? Tá. Daniel era um jovem como vocês, que durante a opressão que Israel sofreu, no país chamado Babilônia, no império chamado Babilônia,
ele foi levado com alguns jovens para a terra dos babilônios ou caldeus, para serem instruídos na cultura daquele povo. Ou seja, vamos fazer uma comparação com os dias de hoje. Vamos supor, aqui nós estamos no Brasil, aí de repente um outro país, exemplo, tipo os Estados Unidos, resolve invadir o Brasil e fazer do Brasil uma colônia deles. Aí eles falam assim, bom, nós queremos que o Brasil seja uma colônia dos Estados Unidos, portanto, nós vamos fazer um país aqui igualzinho aos Estados Unidos. Para isso, eu preciso de alguns jovens que desse país venham para o nosso, para aprenderem a nossa cultura, aprender a língua inglesa, aprender que comida a gente come, aprender quais são os nossos costumes, a nossa cultura, e daí eles saem escolhendo. Eles vão pelas famílias, algumas famílias nobres, algumas famílias assim de maior categoria e importância no nível cultural, social, e eles escolhem, vem você, vem você, vem você, nós vamos levar vocês para um outro país para que vocês aprendam a nossa cultura. E assim aconteceu. Só que no caso, vamos dizer, Brasil e Estados Unidos, estava acontecendo Babilônia e a nação de Israel. Aí a Babilônia vai, invade Israel, invade o reino de Judá e fala, agora vocês vão ser nossa colônia. Eu quero levar alguns daqui para aprender a nossa cultura. Bom, levaram entre todos esses jovens um moço chamado Daniel e também mais 3 companheiros deles que se destacaram naquela terra, Ananias, Misael e Azarias. O que fez com que esses 4 jovens se destacassem naquela terra e fossem diferentes de todos os demais? O texto lido diz que se achou sabedoria na vida desses jovens 10 vezes mais do que em todos os jovens e pessoal que habitava na Babilônia. O que fez Deus fazer com que esses jovens obtivessem tanto sucesso, tanto bom êxito, fossem destaque numa terra estrangeira? A gente vai analisar alguns aspectos de Daniel, na vida de Daniel. Essa palavra não vai levar muito tempo, só para a gente ver que nos dias de hoje é possível você, jovem, você, adolescente, ter uma vida que venha dar destaque, venha ser destaque nessa sociedade, que vocês possam ser diferentes nesse mundo, que vocês possam realmente fazer essa diferença. Quem aqui que não gostaria de ter, por exemplo, uma vida destacada no setor profissional, ou no setor estudantil, no setor das artes, no setor da música, né? Quem não gostaria aí de ser, por exemplo, um músico de destaque, um músico consagrado, um músico conhecido, um artista de renome, ou até mesmo um dos esportes, um esportista consagrado, assim como nós temos alguns esportistas já bem renomados no meio evangélico, como Kaká, como tantos outros. Quem não gostaria de, por exemplo, ser um jovem que fosse um destaque na política? Pode ser, você pode ser. Quem não gostaria de ser, por exemplo, um jovem destacado no seu setor profissional? Todos nós gostaríamos, né? Todos nós gostaríamos de ter uma vida diferente dos demais. Isso é possível? É possível, olha, não importa de que família você seja uma família nobre, ou seja uma família não tão nobre, seja uma família conhecida na sociedade ou não conhecida, a oportunidade é aberta a todos, a oportunidade é para todos, mas nós temos que saber reconhecer quando surge a oportunidade, quando nós podemos aproveitar as ocasiões que surgem. A ocasião em que Daniel estava vivendo não era das melhores, não era das mais fáceis. Ele estava vivendo numa ocasião em que o seu país sofria uma invasão, sofria uma opressão, eles estavam praticamente como escravos. Quer situação pior do que esta? Mas eles souberam, Daniel e aqueles companheiros, eles souberam aproveitar a oportunidade. Que oportunidade? A oportunidade de fazer a diferença, a oportunidade de serem destaques no mundo que eles viviam. E como que eles puderam ser essa diferença, fazer essa diferença? Como eles puderam ser esse destaque? Em primeiro lugar, Daniel, junto com seus companheiros, eles procuraram levar uma vida diferente da que todo mundo levava. Por exemplo, aqueles jovens que foram levados para o palácio do rei para servirem ali, para viverem e aprenderem a cultura, eles tinham que, em primeiro lugar,
comer da comida que lhes era oferecida ali, beber do vinho que lhes era oferecido ali, fazer tudo o que os demais faziam. O que Daniel pediu? Aquele que servia as mesas: olha, se você puder nos isentar de comermos essa comida, nós não queremos comer desse banquete que nos é oferecido aí. Tinha carne das melhores, tinha iguarias das mais finas, tinha tudo o que uma pessoa pode desejar em matéria de comida, da melhor e da mais boa qualidade. Tinha bebidas, todo e qualquer tipo de bebidas que uma pessoa pode desejar, bebidas finas, bebidas caras, bebidas de todo tipo. E Daniel pediu: olha, nos dê a comer somente legumes com água. Já pensou? Né? Você tem uma mesa cheia de picanha, cheia de cupim, cheia de alcatra, cheia de carne assada, vamos ver, frutos do mar, o que você puder comer, camarão. Aí você fala: não, eu não quero comer dessa comida, eu quero somente legumes e água. Primeiro de tudo, Daniel, ele teve uma força de resistência tremenda, né? Quem já fez alguma dieta, já fez algum regime, sabe como é difícil recusar aquela comida que a gente acha gostosa e preferir uma menos gostosa, mas mais saudável. Daniel fez assim: olha, experimente-nos por 10 dias. Se vocês verem que a nossa saúde está mais debilitada que a dos outros, tudo bem. Mas se vocês perceberem que o nosso legume está fazendo melhor, mais bem para a gente, deem-nos essa oportunidade. E assim fizeram. E diz que ao final dos 10 dias, que eles estavam comendo somente legumes, bebendo água, eles estavam com um aspecto muito mais saudável do que todos os outros jovens. Eles estavam muito melhor fisicamente. E detalhe, foi achado neles sabedoria 10 vezes mais do que todos os sábios que haviam ali no reino da Babilônia. Daniel começou a ser destaque naquele reino. Deus deu a ele um dom de interpretar sonhos e visões. A pessoa sonhava, ele sabia interpretar exatamente o que aquele sonho queria dizer. Através desse sonho, ele passou a ser praticamente conselheiro do rei. O rei sonhava e comentava com as pessoas já falavam: ah, tem um sábio aí no seu reino que ele interpreta qualquer sonho e visão. Ele começou a ser destaque, e aquilo causou tanta inveja nos seus opositores, que ele chegou ao ponto de ser jogado numa cova de leões por oposição. Sabe o que a inveja faz, né? Então, ele estava crescendo naquele reino, ele estava obtendo destaque, reconhecimento do rei, ele já era uma pessoa conhecida, se tornou famoso, isso numa cultura diferente, hein, gente? Falando de uma cultura que ele não estava no seu país, mas estava em outra cultura, que é mais difícil, né, vir a ser destaque lá fora. Ele era um destaque internacional, e alcançou a mídia internacional, vamos dizer assim. E ele tinha um propósito, Daniel tinha um propósito, que era orar 3 vezes ao dia. E os judeus costumavam orar com as janelas abertas, na direção da cidade de Jerusalém, e 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio do dia e ao entardecer, no final do dia. E ele cultivava esse hábito desde a mais tenra idade, e ele não abandonou esse hábito. Ele não ficava com vergonha: ah, agora estou numa terra estranha, no meio de outras pessoas, eu vou largar esse hábito, talvez não pegue bem. E por causa dessa devoção a Deus, olha a palavra devoção, por causa dessa devoção a Deus, Daniel ganhou oposição, porque o inimigo não estava contente com aquilo. O inimigo sabia que aquilo era o segredo do sucesso de Daniel. Olha o segredo do sucesso de Daniel: ele orava 3 vezes ao dia, ele buscava a presença de Deus, ele buscava estar na fonte, beber da fonte, que é a fonte de toda a saúde, a fonte de toda a vida, a fonte de todo o vigor, a fonte de toda a sabedoria. E olha, dava certo. O cara era mais saudável, junto com seus companheiros, mais inteligente do que qualquer outro. Mas tudo aquilo levou uma oposição, porque quando nós temos no coração o firme propósito, o firme desejo de servir a Deus, surgem oposições, é claro. Vai surgir oposição dos da sua família, vai surgir oposição entre seus colegas de escola, entre seus colegas de trabalho, entre aqueles que te cercam. Vai surgir oposição, é normal, gente. Por quê? A dor